Lixa 3, exercício 7. O circuito abaixo é montado para carregar uma bateria 2 que inicialmente possui uma diferença potencial de 10 volts. No instante que a chave é ligada, calcule as correntes do circuito. Qual é a potência fornecida pela bateria 1 para o circuito? E a bateria 2 é considerada carregada quando a corrente que passa por ela é nula. Nessas condições, qual é a diferença de potencial de E2 e quais as outras correntes do circuito? Bem, esse é um circuito típico de carregador de bateria. Claro que os valores não são bem esses, mas vamos dizer assim, um exemplo simplista. Não é exatamente a forma, mas é um exemplo simplista de como se carregar uma bateria. No caso aqui, a bateria 2 é uma bateria recarregável. Isso é, a gente aplica uma diferença de potencial maior até que ela se carregue. E quando ela carrega, já não passa mais corrente por ela. Essa é a ideia, certo? O que ele está dizendo é que a minha bateria, como se fosse uma bateria de celular, né? A bateria de celular, o teu celular está aqui, ó, nesse 200 ohms representa o gasto do celular. E a tua bateria está ligada ao celular e ela está caindo. Aí você liga a fonte, esse cara aqui representa também de forma simplista a fonte, você liga a fonte e carrega a bateria. Bem, a ideia calcule as correntes do circuito quando eu ligo a chave. Quais são as correntes que passam pelo circuito? E a ideia é assim: nas duas fontes, o potencial em cima é maior que o potencial embaixo. É claro, tem que ser posicionado assim para eu poder usar a fonte da esquerda para poder carregar a fonte do meio, que é a bateria que eu quero carregar. Então, o potencial em cima é maior que embaixo e eu quero calcular as correntes e eu uso a lei de Kirchhoff para isso. O primeiro lugar que eu faço é posicionar nossas correntes no circuito. No caso, eu vou colocar a minha corrente 1 nesse sentido, da esquerda para a direita, aí 2 de cima para baixo, aí 3 da esquerda para a direita. Se por acaso alguma delas estiver errado, o sinal da corrente na hora que eu calcular vai dar negativo. Usando a lei de Kirchhoff, a gente vai, por exemplo, pegar a malha da esquerda. A malha da esquerda, eu vou pegar ela no sentido horário, partindo desse ponto. Desse ponto para cima, o potencial aumenta e assim por diante. Eu sei que para usar essa malha, no resistor de cima, o potencial da esquerda é maior do que da direita, por causa do sentido da corrente. No caso, a corrente tem o sentido do maior potencial para o menor potencial em cima do resistor. No caso do meio, o potencial em cima é maior do que embaixo, também por causa do sentido da corrente. Os potenciais na fonte não dependem do sentido da corrente, eles são impostos pela própria fonte. Bom, sabendo disso, a lei de Kirchhoff fica dessa forma: de baixo para cima eu aumento 20 volts, da esquerda para a direita o potencial diminui, então fica menos 100 vezes 1 pela lei de Ohm. No resistor do meio, de cima para baixo, o potencial diminui, fica 102 pela lei de Ohm. E na fonte do meio, o potencial diminui em 10 volts, menos 10 volts igual a zero. Então, isso, a malha da esquerda, a expressão para a lei de Kirchhoff é essa. Agora eu vou pegar a malha de fora. E para usar a malha de fora, eu sei que no resistor de 200 ohms o potencial da esquerda é maior que da direita, pelo mesmo motivo do resto. É porque o sentido da corrente está da esquerda para a direita. Dessa forma, a malha de fora fica desse jeito. Partindo do mesmo ponto, eu tenho mais de 20, menos 101, que o potencial diminui, menos 203, que o potencial diminui, igual a zero, porque volta para o mesmo ponto. Na malha da direita, a gente tem basicamente a mesma coisa, usando o sentido horário, partindo desse ponto, de baixo para cima o potencial aumenta em 10 volts, do meio para cima eu estou indo no sentido contrário à corrente, então o potencial aumenta em mais 102, depois diminui na resistência de 200 ohms, menos 203, igual a zero, porque a gente volta ao mesmo ponto. Bom, a primeira lei de Kirchhoff, a gente no nó de cima, a corrente que entra é I1 e 2 e 3 saem do nó. Então, no nó de cima, a corrente chega a I1 e o que sai é I2 mais I3. E a quantidade de carga por unidade
tempo que chega no nó é igual à quantidade de carga para a unidade de tempo que sai do nó. Bom, agora o que eu vou fazer é botar na expressão para a primeira e a segunda expressão e 2 em função e 3 em função de 1. É claro que a gente sabe que a gente tem 3 incógnitas e tem 4 expressões, a gente vai escolher 3 expressões dessa para poder calcular a lei de Kirchhoff. E eu vou escolher as duas de cima, porque substituindo essas duas aqui, eu vou ter uma expressão só em I1. Então, dessa forma, substituindo aqui o I2 e aqui o I3, no caso o I1 fica menos 1,5, passa para o outro lado, mais 1,5 mais 1, 2,5, e 0,1 mais 0,1 igual a 0,2, e então a gente tem o nosso I1 igual a 0,2 dividido por 2,5, isso é 0,08 amperes. Substituindo I1 nessas duas expressões, a gente vai ter I2 igual a I1 menos 0,08, 0,02 amperes, ou 20 miliamperes, e I3 igual a 0,1 menos meio vezes 0,08, isso é 0,06 amperes. As três correntes achadas são positivas, consequentemente, o sentido da corrente é esse que eu dei para poder calcular. Certo? E essas são as correntes iniciais do circuito. No caso, a bateria do meio vai começar a ser carregada. Qual a potência fornecida pela bateria 1? É 1. Ora, a potência da bateria é simplesmente a FEM vezes a corrente, que passa pela bateria. Isso é 20 volts vezes 0,08, isso é, ele está fornecendo uma potência de 1,6 watts para o circuito. Essa potência está sendo gasta por efeito Joule em cima dos resistores e está sendo consumida pela bateria. Bem, a bateria 2 é considerada carregada quando a corrente que passa por ela é nula. Então, até agora a gente tem essa expressão, o nosso circuito desta forma. Isso é, no caso, na resistência do meio, a corrente que passa é zero, consequentemente não há diferença de potencial, o potencial nesse ponto é igual a esse. Então ele quer qual vai ser a diferença de potencial em A2 e quais são as outras correntes do circuito. Bem, o que a gente faz é novamente usar a lei de Kirchhoff. O que eu faço é pegar 20 menos, no caso, I1 vezes 100 vezes I1 menos 203 igual a zero, certo? E como I2 é igual a zero, I1 é igual a I3. Ora, se I1 é igual a I3, o que você tem, na verdade, se essa corrente que passa por esse resistor é igual a essa corrente que passa por esse resistor, significa que esses dois estão em série, a configuração em série. Consequentemente, é 20 por 300, né? Se 1 é igual a I3, então a corrente fica 20 por 300, isso é 0,067 amperes, é a corrente que está passando pelos dois resistores. Lembrando que isso aconteceu porque a bateria está carregada e a corrente 2 é igual a zero. Muito bem, agora o que a gente faz é usar a lei de Kirchhoff para poder calcular no caso a FEM da segunda bateria. Então fica 2 menos 20 mais 100 e 1 igual a zero, isso é 2 é igual a 20 menos 100 e 1. Certo? Fica 20 menos 100 e 1 menos 2 igual a zero. Então fica 2 igual a 20 menos 100 e 1, usando também a lei de Kirchhoff. Consequentemente, a minha FEM 2 é também igual a 200 vezes I3. Tanto faz, tanto uma situação como outra. Por quê? Porque como a corrente aqui é zero, o potencial aqui é igual aqui, é igual aqui. E o potencial na parte de baixo é igual em todos os pontos. Ora, a diferença de potencial em cima do resistor de 200 ohms é igual à diferença de potencial em cima da bateria. Então, tanto faz eu usar a parte da esquerda para usar a malha, como a parte da direita. No caso da parte direita, eu vou ter 2 menos 203 igual a zero, certo? Já que aqui a corrente é zero. Então, 2 igual a 203. Eu posso usar uma expressão ou outra. E nos dois casos, como a corrente é 0,067, a FEM na 2 fica 13,3 volts. Isso é, a FEM era 10 volts, a gente colocou a bateria, carregou ela até que ela ficasse com 13,3
0,3 volts. Bom, só chamando a atenção de um detalhe, isso ocorre, esse valor de diferença de potencial entre esses dois pontos que estão aqui, ocorre independente de eu ter essa malha de meio. Por quê? Porque eu calculei a corrente levando em consideração esses dois resistores em série. Se eu sumisse com essa parte do meio, a corrente que estaria passando no circuito seria essa. Ora, se eu coloco uma fonte com a mesma diferença de potencial entre esses dois pontos que estão aqui no meio, não importa o valor do resistor, o potencial aqui vai ser igual aqui. Consequentemente, a corrente vai ser zero. Então, a corrente vai ser zero se o potencial aqui é igual à diferença de potencial entre esses dois pontos. Como é que a gente faz? Como é que a gente projeta o circuito? A gente projeta o circuito para que quando esse elemento do meio estiver carregado, ele tem exatamente a mesma diferença de potencial entre esses dois pontos. Então eu ajusto essa resistência e essa resistência para que a diferença de potencial fosse 13,3 volts. Por exemplo, se eu quisesse que essa fonte fosse carregada até 10 volts, o que eu faria? Eu colocaria esses dois resistores iguais. Esses dois resistores iguais significa que como esse cara é 20 volts, essa diferença de potencial ia ser 10 e essa diferença de potencial ia ser 10. Então, eu colocando uma fonte de 10 volts aqui, eu teria corrente zero sobre ela. Certo? Então, eu para carregar uma fonte, uma bateria até que ela chegue a 10 volts, basta que esses dois resistores sejam iguais. E na minha fonte de 20 volts. Então é assim que a gente projeta, pelo menos de forma simplista, no caso o carregador da bateria. Bom, e quais são as outras correntes do circuito? É zero e no caso 0,067, como a gente calculou aqui. É isso.